Bom dia, graça e paz. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas à nossa live de oração nessa quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Seja bem-vinda, Tânia, seja bem-vinda, Nani. Meninas, graça e paz. É um privilégio caminhar com vocês a cada dia, a cada live, tanto da Ana quanto da nossa live de oração. Tem sido um tempo de muito aprendizado. Nós temos aprendido com Ana na live Café com Jesus e as Amigas. E eu digo para vocês, eu tenho aprendido muito. Bom dia, Edna Raquel, seja bem-vinda. Eu não tenho estado ao vivo nas lives, porque eu estou fazendo um curso. Bom dia, Ruth, seja bem-vinda. E é exatamente no horário da live. Então eu só assisto no gravado. Mas tem sido assim um tempo de muito aprendizado. Como nós aprendemos como as mulheres da Bíblia. Aprendemos o que temos que fazer e aprendemos também o que não devemos fazer. Tem sido realmente um tempo de muito conhecimento. E eu louvo a Deus pela vida da Ana, que tem dado a ela essa inspiração. E com uma vida como a minha, como a tua, mãe, esposa, pastora, aconselheira, mentora, e ainda assim, ela ainda tira um tempo precioso para estudar e para nos ensinar. Porque se você não estuda, você não tem conteúdo. O meu pastor, Gilson Macedo, da Casa de Oração de Santa Cruz, ele diz sempre: quem não senta para aprender, não pode estar de pé para ensinar. A gente não tem como ensinar se a gente não estuda, se a gente não aprende. Bom dia, Barros Martins, seja bem-vinda, graça e paz. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos na nossa 13ª live de oração de 2025. No ano de 2024, nós caminhamos aprendendo a orar a palavra de Deus. E em 2025, nós estamos caminhando juntas, aprendendo a orar, a declarar a palavra de Deus sobre nossos filhos. E nesse mês de maio, que é o mês da família, nós não poderíamos não falar de família. Então, nossas lives, Mães que Oram, elas têm focado em família, porque uma família estruturada, uma família firme na rocha que é Cristo, é uma família saudável, uma família forte. Onde existe uma família forte, onde existe uma família saudável, também existe uma igreja saudável. Bom dia, Ana Paula Pereira Fraga, seja muito bem-vinda. Então, nesse mês de maio, a nossa live Mães que Oram a palavra, mães que declaram a palavra, nós temos focado na família. E hoje não poderia ser diferente, porque essa semana inteira o Senhor tem falado comigo que o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. O amor, ele é a base de todo relacionamento familiar. Sem amor não existe família saudável. Sem amor não existe uma família forte. A sociedade, ela se deteriora. Então, nós precisamos, enquanto mães, enquanto avós, enquanto mulheres de Deus, trazer o amor de uma forma constante, perseverante na nossa família. Bom dia, Denise, Adriana, seja bem-vinda à nossa 13ª live de oração. Amadas, antes de nós começarmos a falar
sobre a nossa live de oração. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, a Tua palavra diz que Tu és amor, Pai. Tu és amor na sua essência, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu amor, Senhor, inunde, Senhor, todo o nosso ser. Que o Seu amor, Pai, seja como o ar que respiramos, Senhor. Que o Seu amor, Senhor, esteja no nosso lar, Pai. Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Só Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidas, Pai, como igreja, para mais um aprendizado na nossa live de oração. Mães que oram a palavra, Pai, porque orar a palavra, Senhor, é orar a resposta. Pai, nós sabemos, Senhor, que as nossas lutas não são contra a carne, não são contra sangue, mas são contra principados e potestades. E nós também sabemos, Pai, que as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paizinho, nós não tememos o que pode nos fazer o homem, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o amor lança fora todo medo. E nós, Pai, nós somos filhas do amor. Nós somos filhas do amor. E a Tua palavra nos garante. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, que é a preciosa, incorruptível semente da palavra de Deus, encontre, Pai, nos nossos corações um solo fértil, meu Deus, onde ela, ao ser semeada, ela germinará, Pai, ela brotará, ela crescerá, ela florescerá e frutificará para a honra e glória do Teu santo nome. Paizinho, Tu és amor, Pai, e a Tua palavra diz que Tu nos criaste a Tua imagem e semelhança. Que o amor, Pai, possa ser parte, Senhor, parte de nós, que possamos semear o amor aonde quer que passemos, em nome de Jesus. Pai, nós trazemos cativo em obediência a Ti nesta manhã, Senhor, todo o nosso pensamento. Pai de amor e Pai de bondade, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Amém, amém. Amém, amadas. Bom dia, Suelen, bom dia, Michele. Bom dia para você que entrou quando nós estávamos orando. Eu sou a Neide Cassiano, eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita e faço parte da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita. E essa é a nossa 13ª live de oração de 2025. Antes de nós começarmos, bom dia Marta Lima, antes de nós começarmos a nossa live, eu gostaria de pedir para você, coloca seu dedo nesse aviãozinho e compartilha essa live com uma mãe do coração, uma mãe biológica, uma avó, uma tia, que precisa de uma palavra do Senhor nesta manhã. Compartilha essa live. A palavra do Senhor nos ensina que aquilo que nós recebemos de graça nós damos. E compartilha essa palavra que hoje vem falar do amor de Deus, da nossa casa firmada na rocha, que é Cristo. Compartilha, porque com certeza a palavra que vai encher o seu coração também vai encher o coração de uma mãe que hoje precisa de uma palavra de Deus.
Bom dia, Thais Melo, seja muito bem-vinda à nossa 13ª live de oração de 2025. O amor, ele é a base de tudo. O amor é a base de todo relacionamento familiar. Sem amor não existe família saudável, não existe família forte, feliz. Porque Deus é amor. E sem Deus não existe uma família saudável. A família é saudável porque tem Deus como centro de tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma fazer um culto doméstico com a sua família? Bom dia, Amanda, seja muito bem-vinda. O culto doméstico não é um culto que leva meia hora, 40 minutos. Se você tirar 15 minutos para fazer um culto doméstico com a sua família, você está trazendo mais e mais Deus para dentro do seu lar. Você está semeando amor dentro do seu lar e na sua família. Se você reunir seu marido, seu filho, seus netos, cantar um louvor, ler um versículo, falar alguma coisa sobre esse versículo e orarem junto, você já fez um culto doméstico. Irmã Neide, é tão difícil trazer meu marido para um culto doméstico para orar comigo. Eu sei o que é isso. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Se você começar a fazer, ainda que sozinha, com certeza o Espírito Santo de Deus tocará no coração da sua família e vai chegar a hora que todos estarão sentados à mesa. Pode ser antes do café, pode ser antes do almoço, depois, pode ser no jantar. Bom dia, Geralda. Comece a fazer um culto doméstico. Não é um culto longo. Cante um louvor, leia um versículo, fale alguma coisa sobre esse versículo. Deus é amor. Que versículo tão pequenininho, mas tão poderoso. Deus é amor. E quando você faz isso, você está trazendo mais e mais Deus para o centro da sua família. Você está levando mais e mais a sua família para perto de Deus. Aprenda, comece a praticar, a fazer o culto doméstico. Amém? Todo relacionamento tem como base principal o amor, porque Deus é amor. Minha irmã, o amor é a chave mestra de um lar feliz. O amor é a chave mestra de um lar feliz. O amor de Deus, ele transformou os inimigos em filhos e nos acolheu em sua família. O amor de Deus transformou os inimigos em filhos e nos acolheu em sua família. Nada pode nos separar desse amor, comprovado e selado pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. O amor é a base de todo relacionamento familiar. O amor é a base de todo relacionamento familiar. Comece a fazer um culto doméstico no seu lar. E você vai ver o amor de Deus começar a florescer, a crescer e a contagiar a sua família. É algo que não dá para fugir. Não dá para dizer que não gosto. Não é um culto longo, não é um culto de doutrina. Um culto doméstico, um culto de 15 minutos. Você vai começar a ver uma transformação no seu lar inexplicável, exponencial. E vai além do seu lar. Transpassa as paredes do seu lar. Porque se você fizer de noite,
Quando seus filhos forem para a escola de manhã, seus netos forem para o trabalho, seus filhos, seu esposo, aquela palavra que vocês falaram à noite, Deus é amor, um versículo curtinho, vai estar ecoando dentro deles. É a semente, a preciosa, a incorruptível semente da palavra de Deus. Sabe, queridas, antes dos nossos filhos, serem formados na terra, eles foram formados no céu. Antes dos seus filhos, antes dos meus filhos serem formados na terra, eles foram formados no céu. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles ainda viam. Os nossos dias, o dia dos nossos filhos, eles foram escritos no livro da vida, quando eles ainda nem existiam. Que precioso é para mim, ó Deus, seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Está lá em Salmo 139, versículo 16 e versículo 17. Minha irmã, os nossos filhos, antes de serem formados na terra, eles foram formados no céu. E o salmista Davi, ele comprova isso para mim e para você lá no Salmo 139, versículo 16 e 17. Eles foram formados no coração de Deus, antes de ser nossos filhos, antes de Deus nos dar para criá-los. Eles foram criados no céu, no coração de Deus. Toda mãe, amadas, toda mãe, ela é um canal do amor e da compaixão de Deus para os seus filhos. Cada uma mãe, cada uma avó, elas foram criadas como um canal do amor de Deus e da compaixão de Deus para com seus filhos. O amor é a base de tudo. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, fala sobre o amor. Eu gosto muito da versão de 1 Coríntios 13, 4, 8, da versão da Bíblia Viva. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8b. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. O amor, ele é muito paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor, ele não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre se manterá em sua defesa, sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. O amor é a base de tudo. E quando tudo terminar, a Bíblia diz que até os poderes especiais, os dons especiais que Deus nos deu, vão terminar. Mas o amor, esse permanecerá para sempre. O amor, amadas, ele é a base de tudo. O amor de Cristo nos constrange. Deus
criou, Deus deu a cada mãe um canal. Ele fez dela um canal do seu amor e da sua compaixão para com os seus filhos, para com os seus netos. E isso é maravilhoso. O amor de mãe, o amor de mãe é um canal do amor de Deus e da compaixão de Deus. Nossos filhos, queridas, eles são filhos do reino do amor de Deus. Nossos filhos, nossos netos, eles são filhos do reino, eles são filhos do amor. Deus é amor. 1 João 4:8, a palavra diz: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Aleluia! Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nós conhecemos Deus. Nós o conhecemos porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Ele, quando nós ainda éramos inimigos dele, ele nos resgatou do império das trevas, nos transformou em filhas e nos inseriu em sua família. Nós somos filhas do amor. E se eu e você somos filhas do amor, os nossos filhos são filhos do amor. O meu e o teu filho, o meu e o teu neto são filhos do reino, são filhos do amor, são filhos do amor. Essa passagem de 1 João 4:8, ela é a declaração central sobre a natureza de Deus como amor. O amor, ele é a própria essência de Deus. O amor é a própria essência da natureza de Deus. O amor é a base de tudo, na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Às vezes as pessoas olham um pecador, ele se converte, tá naquela igreja, e vira e mexe ele cai, vira e mexe ele cai. E toda vez que ele cai, a igreja recebe ele de braços abertos. Por quê? Porque ali na igreja, a igreja é um hospital e a medicação é o amor. Toda a igreja do Deus poderoso, do Deus vivo, é um hospital. E a medicação desse hospital é o amor. Porque o amor lança fora todo medo. O amor sara todas as feridas. O amor cura todas as cicatrizes. O amor é a essência da natureza de Deus. O amor é o remédio que está na igreja do Senhor. A igreja de Deus é um hospital e a medicação é um amor. Por isso é o lugar que recebe os pecadores. E a igreja do Senhor nunca vai mandar ninguém embora. Ela vai sempre abraçar, ela vai sempre acolher. E quem é que faz isso também? É a mãe. Somos nós, mães. Somos nós as mães. Bom dia, Ellen, minha querida. Que bom te ver aqui, meu amor. Bom dia, Núbia. Bom dia, Alessandra. O amor de Deus, o amor de Deus é disponível para todos nós. E o amor de mãe, ele está sempre ali para abraçar, para acolher. Bom dia, Marleide. A mãe é um canal do amor de Deus. É um canal do amor de Deus e da compaixão de Deus. Sabe, irmãs, o amor é a base de todo relacionamento familiar. Uma casa que não tem amor é um campo de guerra, é uma fábrica de agressores e uma sucursal do inferno. O amor é a base de todo relacionamento familiar. Uma casa que não tem amor
é um campo de guerra, uma fábrica de agressores e uma sucursal do inferno. Nós temos visto, nós temos lido muito sobre o que os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas têm dito sobre lares que não têm amor. Quando eles começam a estudar, a trabalhar, a analisar pessoas de comportamento agressivos, os serial killers do mundo, eles dizem que essas pessoas foram criadas num lar que não tinha amor. Um lar que não tem amor é uma fábrica de agressores. O meu e o teu lar precisam ser um lar cuja base familiar é o amor. Porque se não for amor, se não for assim, criaremos filhos agressivos. Pior do que criar filhos agressivos, quando esses filhos crescerem, constituírem as suas famílias, eles não aprenderão e não passarão para seus filhos amor, porque não receberam amor. Um lar sem amor é um campo de guerra, uma fábrica de agressores e uma sucursal do inferno. Na nossa última live, nós aprendemos que o nosso lar não é uma miniatura do inferno. O meu e o teu lar, o nosso lar, é um pedaço do céu na terra. E a base é o amor. A base é o amor. O nosso lar é um pedaço do céu na terra. Deus, Ele é amor, Ele é puro amor. E se quisermos criar nossos filhos segundo os propósitos dEle, precisamos empenhar muito amor. Se nós quisermos criar nossos filhos segundo os propósitos de Deus, precisamos empenhar muito amor. Precisamos empenhar muito amor. A missão de criar filhos que façam a diferença nesse mundo nos foi dada por Deus. A missão de criarmos filhos, netos que façam a diferença nesse mundo nos foi dada por Deus. Nos foi dada por Deus. É nossa responsabilidade criá-los de forma que glorifiquem a Deus. É nossa responsabilidade criar os nossos filhos de forma que eles glorifiquem a Deus. Augusto Cury, o escritor Augusto Cury, ele disse: prepare seu filho para ser. Prepare seu filho para ser, porque o mundo o preparará para ter. Prepare seu filho para ser, porque o mundo o preparará para ter. Mas nós não criamos nossos filhos para o mundo. Ao contrário, temos uma missão bem diferente que nos foi dada por Deus. Criar nossos filhos para Deus e para a glória dEle, para fazer a diferença neste mundo. Irmã Neide, como que nossos filhos farão a diferença nesse mundo? Salmo 145, 4 tem uma receita. Salmo 145, 4, ela diz: nossos filhos farão a diferença nesse mundo. Olha a receita. Eles contarão a outra geração as obras do Senhor e anunciarão os poderes, os poderosos feitos do Deus Altíssimo. E como eles farão isso? Nós
não criamos nossos filhos para o mundo. Nós criaremos os nossos filhos para glorificar a Deus, para fazer a diferença nesse mundo. E como nós faremos isso? Ensinando, sendo exemplo, tendo o amor como base da nossa casa, do nosso lar, do nosso relacionamento. O amor é a base de todo relacionamento familiar. Irmãs, o que realmente importa não é que nós tenhamos filhos bem-sucedidos na sociedade, mas sim filhos salvos. Ser bem-sucedido para a sociedade vem em segundo plano. O primeiro plano é criarmos filhos para serem salvos, para viverem a eternidade com Cristo. Nós precisamos criar os nossos filhos para ser, porque o mundo os criará para ter. Augusto Cury disse isso. Quando Augusto Cury disse isso, a Bíblia há muito já tinha nos dito: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adiantará nossos filhos ganhar o mundo inteiro se eles perderem a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que dará os nossos filhos em troca da sua alma? Se eu e você só ensinarmos os nossos filhos a ter, não ensinarmos eles a ser. Ser o quê, irmã Neide? Ser discípulo do Senhor, ser filhos do reino, ser filhos do Deus Altíssimo. Eles não usufruirão da salvação eterna. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nós precisamos criar os nossos filhos, os nossos netos, embasados em amor. O meu, o teu lar precisa ser um lar aonde flui o amor. Aonde flui o amor. Nós precisamos criar os nossos filhos em amor, em amor. Ensinar princípios do reino a nossos filhos é fundamental. Quando nós falamos sobre o que dará, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso está lá em Mateus 16, 26. O que adiantará o meu e o teu filho se formar, ser um grande homem de Deus e não ter o Senhor? Quando eu tive meus filhos, eu sempre repito para vocês, eu não tinha Deus. Meu filho Dimas é o meu caçula. E o Dimas, quando ele terminou o ensino médio, ele fez um curso técnico. E quando ele estava fazendo esse curso técnico, ele foi fazer um estágio na Vale do Rio Doce, onde ele está até hoje. E na primeira semana que o Dimas estava lá, ele conheceu um jovem. E esse jovem apresentou Jesus ao meu filho. E levou ele para a primeira igreja batista em Santa Cruz, onde ele congrega até hoje. E o Dimas entrou, ele foi para a igreja batista. Ali ele aceitou Jesus, ele se batizou. E ele permaneceu ali. Ele casou ali com a Marta, minha nora, minha querida. Ali eles geraram meu neto, Heitor, que hoje está caminhando. Está cantando no altar do Senhor. Com a sua mãe, com a sua avó materna, com a sua tia, com o seu primo. Quando o Dimas se formou em engenheiro, ele já tinha muito aceitado Jesus. Hoje eu digo para você que ele é, antes de ser engenheiro, antes de ser um homem bem-sucedido na sociedade, ele é um homem de Deus, ele é um servo do Deus Altíssimo. E da mesma maneira a esposa dele foi criada num lar cristão. E antes dela se formar, antes dela ser uma fonoaudióloga, ela foi formada sendo discípula do Senhor. Porque a mãe dela, Florinda Tadeu, e seu pai,
Eles levaram ela por esse caminho. Antes de formarmos nossos filhos para serem bem-sucedidos na sociedade, nós precisamos incutir neles o amor de Deus. Porque o que adianta a uma pessoa ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, ser bem-sucedido e perder a sua alma? Irmãs, ensinar a nossos filhos sobre Deus é mandamento. É mandamento. Está lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 3. Ensinar a nossos filhos é um mandamento. Está lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel. Para que eu e você, para que nossos filhos se multipliquem na terra que emana leite e mel, precisamos guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos do Senhor é: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Aleluia, aleluia. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará, você as dirá a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas, em sinal seu e ao meu filho, aos seus e aos meus netos. É um mandamento divino, minha irmã. Nós precisamos ensinar aqui o nosso manual, nós precisamos ensinar a nossos filhos, nós precisamos falar do grande amor de Deus Pai para os nossos filhos. Nós precisamos, queridas. Sabe por quê? O dinheiro não pode comprar as bem-aventuranças. O dinheiro não pode comprar as bem-aventuranças eternas. É melhor ser salvo do que ser rico. A riqueza só pode nos acompanhar até o túmulo. Mas a salvação será desfrutada por toda a eternidade. A perda da alma é irreparável. Ensine os seus filhos os valores do reino. É um mandamento do Senhor. Nós precisamos ensinar nossos filhos para que eles contem à próxima geração os feitos gloriosos do Senhor. Quando o seu filho é criado num lar de amor, quando você ensina seus filhos sobre amor, isso eles replicarão aos filhos dele, os seus netos, e daí em diante, uma geração contará a outra geração. Nós precisamos falar do grande amor de Deus Pai a nossos filhos, a nossos netos. Irmãs, no último final de semana, na Igreja Batista Santa Cruz, como todas as igrejas, esse mês de maio está sendo comemorado o mês da família. E o meu coração ficou quentinho, o meu espírito ficou aquecido, porque lá durante o culto, na ministração, no altar, estava a Florinda Tadeu, sogra do meu filho, a minha nora Marta Tadeu com o meu neto Heitor, a irmã da Marta, Márcia Tadeu, e o Isaac, filho da Marta. Uma família
várias gerações no altar, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Essas mulheres de Deus aprenderam sobre Deus e elas estão ensinando a seus filhos. E a Florinda, quando postou, ela disse assim: e o meu genro, o meu filho Dimas, estava na intercessão. Amadas, isso é um presente para mim que não tem preço. Uma geração contará a outra geração os feitos gloriosos do Senhor. Os feitos gloriosos do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Quando eu estou na minha igreja local, na casa de oração, e eu vejo a Rebeca no altar, a Rebeca vai fazer 3 anos, dançando, eu vejo a Sarinha, eu olho para as mães, eu olho para Carol, mãe da Rebeca, e eu falo: Deus, Tu é maravilhoso, olha lá onde ela está, olha onde ela está. A mãe dela foi ensinada pela avó, pela Loide, e hoje a gente vê geração ensinando a outra geração. As pessoas ficam olhando a Rebeca e ficam de boca aberta. O louvor está cantando e ela está ministrando dança. Ela pega lá o paninho, a cara do leão, e ela dança e ela ministra naquele altar. A Sarinha também do mesmo jeito. Ah, meu Deus, a Sarinha é filha da Shirley e do Tiago, irmã da Giovana, que ministra dança. A Giovana, quando eu entrei pela primeira vez na casa de oração, quando eu cheguei na porta, a Giovana era só uma menininha e ela estava lá no altar ministrando dança. Ela era só uma menininha. Hoje ela é uma professora formada, está fazendo pedagogia e ela já dá aula, já trabalha na escola. Ah, e é professora da EBD. Ela é professora da EBD infantil. Ela faz parte do departamento infantil da nossa igreja. Antes da Shirley e do Tiago formar a Giovana para o mundo, eles formaram a Giovana para ser discípula, serva do Deus Altíssimo. Que adianta os nossos filhos ganharem o mundo inteiro se eles perderem a sua alma? Nossos filhos são filhos do reino. O meu e o teu filho, eles são filhos do reino. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. O meu filho, o teu filho, o meu neto, os seus netos, os nossos netos, são filhos do reino. Quando o Senhor estava ensinando, estava explicando, falando sobre a parábola do joio, o Senhor contou a parábola do joio. E quando ele saiu, a Bíblia diz assim, Mateus 13, a partir do 36, a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Eu vou repetir para você. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, pediram para Jesus, Jesus, nos explica a parábola do joio. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino. Aleluia! Aleluia! A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Minha irmã, o teu e o meu filho, os nossos netos, eles são filhos do reino. Eles são filhos do amor, eles são filhos do reino de Deus. Quando Augusto Cury diz, prepare seu filho para ser, porque o mundo o preparará para ter. Nós estamos preparando nossos filhos e netos para ser o quê? Discípulos do Deus Altíssimos, para serem sementes benditas do Senhor, porque a palavra do Senhor está dizendo, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, o campo é o mundo, e Deus não nos instruiu a criar nossos filhos para o mundo. O campo é o mundo, e a semente, a boa semente, a Bíblia diz, a boa semente, são os filhos do reino, os nossos filhos, nossos netos, aleluia! Eles são filhos do reino, eles são a boa semente. Minha irmã, um lar que não tem como fundamento a rocha que é Cristo, é um lar sem amor. Todo relacionamento familiar, ele precisa ser edificado, criado em amor. Porque um lar que não tem amor é um lar que gera agressores. É uma fábrica de agressores. É uma sucursal do inferno. E nós aprendemos que o nosso lar não é uma miniatura do inferno. O nosso lar não é um lugar de joio, que fabrica joio. O teu lar, o nosso lar é uma extensão do céu na terra. É um pedaço do céu na terra, onde habita a paz, o amor, é a harmonia. O teu lar, o meu lar, o nosso lar é a extensão do céu aqui na terra. O Senhor não nos ensinou a criar filhos para o mundo. O Senhor nos instrui a criarmos filhos para a glória dele. Porque o meu e o teu filho, o meu e o teu neto, os nossos netos, os nossos filhos, antes de ser gerados na terra, eles foram gerados no céu. Salmo 139, versículo 16 e versículo 17. O teu filho, a tua casa, a tua família, antes de ser gerada na terra, ela foi gerada no céu. Ela foi gerada no coração de Deus. E Deus criou as mães para serem um canal do amor dele, da compaixão dele, na vida dos nossos filhos. Irmãs, o nosso lar precisa ser um lar onde o amor seja a prioridade. Onde o amor, prioridade. Não existe maior demonstração de amor do que investir na salvação dos nossos filhos, aproximando-os de Deus. Não existe maior demonstração de amor
do que investir na salvação dos nossos filhos, aproximando-os de Deus. Paulo diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. Está lá em Gálatas 6:7. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, tudo que o homem plantar, ele colherá. Gálatas 6:7. Qual é a semente que você está plantando para toda a sua linhagem, para toda a sua geração? Qual é a semente que nós temos plantado para toda a nossa geração, para toda a nossa linhagem? O amor que você transmite hoje é uma semente cujos frutos serão colhidos por gerações. O amor que nós plantamos hoje será uma semente colhida, será fruto para muitas gerações. E isso é o que Deus espera de mim e de você. Que o nosso lar seja um lar de amor, um lar fértil em amor. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, para que eu estivesse compartilhando com você, minha irmã, na nossa live de oração. Mães que oram a palavra. Antes de orar, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite é para que você esteja na próxima quinta-feira na live Café com Jesus e a Ana e as amigas da Bíblia. Tem sido um tempo de muita instrução, tem sido um tempo que nós temos nos aprofundado na palavra do Senhor através da vida de mulheres da Bíblia. Próxima terça-feira, live Café com Jesus com a nossa querida Ana Paula Fraga. E na quinta, nossa live de oração. Eu também quero te convidar para estar conosco no nosso retiro, no nosso 8º retiro do Ministério Satisfeita, que será nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025. Será no sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, na Dutra. O sítio é uma coisa linda, maravilhosa. Os donos do sítio são um casal de pastores. Nesse sítio só acontece eventos cristãos. E todas as vezes que nós estamos lá, se eu não me engano, esse é o 4º retiro que nós fazemos lá no sítio Manancial, e é muito lindo, é maravilhoso, não só o espaço, como o ambiente e tudo mais. E esse ano, o tema do nosso retiro são mulheres no secreto, buscando a face de Deus. Minha amiga, ainda temos vaga. Ontem foi quarta, acho que terça-feira, a Nilza colocou no nosso grupo da equipe que nós já tínhamos 101 mulheres inscritas. Corra, tem vaga, mas a gente não sabe por quanto tempo. Retiro Satisfeita, 8º retiro do Ministério Satisfeita, no sítio Manancial, em Piraí, Rio de Janeiro, aqui na Dutra. É bem pertinho. Você que está vindo de outro estado, que está vindo de longe, nós temos todo um suporte para que você chegue até o local do retiro. Não se preocupe, não fique receosa, porque a gente ouve tanto da violência, da violência. O nosso retiro é num local tão tranquilo. A gente costuma ficar de madrugada no sítio, porque na verdade eu não digo nem que é um sítio, parece mais uma fazenda. E é muito lindo, é muito acolhedor. E nós estamos todos aqui da equipe Satisfeita para te auxiliar no que for necessário. O ano passado nós tivemos irmãs de outros estados, irmãs de longe, que se apaixonaram e pretendem vir esse ano de novo. Nós temos um ônibus, a nossa amiga Elisete vem lá de Juiz de Fora com um ônibus carregado. Ela vem assim com uma equipe muito grande. As mulheres de Juiz de Fora, elas vêm todo ano. E é muito chão de Juiz de Fora até aqui.
mas elas chegam cantando, sorrindo, felizes da vida. E isso é um tempo precioso. Amém, Andréia Teixeira? Andréia Teixeira também não perde. Então, esses são os nossos convites para você nesse tempo. A partir de semana que vem, a gente já vai falar sobre a agenda da Ana para o mês de junho, que a Ana tá vindo aí. Amém? Eu quero orar por você antes de nós terminarmos a nossa live em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso e Tu és fiel. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso que tivemos juntas aqui. Pai de amor e Pai de bondade. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Pai, como eu sou grata a Ti, Senhor. Como eu sou grata a Ti, Pai. Pelo meu lar, Senhor. Ser um lar de amor. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Por isso eu te peço, Pai de amor e bondade. Instrua-nos, Senhor, na Tua palavra, para que saibamos, Pai, instruir nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos nos Seus caminhos, Senhor. Pai, nós desejamos, Senhor, que a nossa maternidade, Pai, ela seja marcada, Senhor, marcada pelos conhecimentos e prática das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Paizinho, eu te peço perdão, Senhor, por muitas vezes confiarmos em nossa sabedoria ou na sabedoria do mundo, Pai, em vez de buscar na Bíblia a Tua direção para nossos filhos, para nossa família. Paizinho, nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, Pai, para continuarmos perseverando, buscando, Senhor, na Tua palavra, buscando em Ti, Pai, instrução, Senhor, para criarmos nossos filhos, nossos netos, em nome de Jesus. Pai, que nossos filhos, que nossos netos sejam, Pai, filhos do reino do Teu amor, em nome de Jesus. Paizinho, que a Tua paz, que transcende todo entendimento, esteja em cada um do lar das minhas irmãs, esteja no meu lar, Senhor. Pai, toca do alto da minha cabeça, Senhor, a planta dos meus pés, Pai, em nome de Jesus. Retira, Senhor, tudo que não procede de Ti, Senhor. Retira toda a raiz, Pai, de árvore que o Senhor não plantou, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a minha mente, Senhor, absorva sempre as Tuas palavras, em nome de Jesus. Que as minhas irmãs, Senhor, que as minhas irmãs absorvam cada uma das Tuas palavras, Senhor. E que elas cresçam, floresçam e frutifiquem em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no lar de cada uma de vocês. Deus as abençoe, não só hoje, mas todos os dias da vida de vocês. Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seus netos, Deus abençoe toda a sua descendência. E não se esqueça, a semente que você plantar hoje serão frutos de colheita para várias gerações, que a sua descendência colherá para várias gerações. Amém? Até a próxima quinta, em nome de Jesus. Deus as abençoe. A paz, queridas.